Tiago Jordão, Ángel Aguayo, parece que a novela terminou e o Santos comprou o jogador paraguaio, acabou a novela e o Ángel Aguayo é jogador do Santos, Tiago Jordão? Jogador do Santos, Marcão. O Santos finalmente colocou um ponto final nesta novela que se arrastava desde o fim de fevereiro por Ángel Aguayo com a equipe Sol de América do Uruguai. O Santos adquiriu 80% dos direitos econômicos do volante paraguaio Ángel Aguayo por cerca de $350 mil. Porém, a observação interessante a se fazer nessa negociação é que o Santos não vai desembolsar valor nenhum pela contratação do jogador. O valor de $350 mil será investido em uma parceria com a empresa Elenco Sports, que efetuará o pagamento à equipe paraguaia Sol de América. Tá aí. Ángel Aguayo, portanto, será jogador do Santos. Essa informação foi trazida inicialmente, né, no dia de ontem pelo colega Wagner Frederico. Um abraço aí pro Wagner. E o Santos, portanto, contando com ajuda de investidor, é isso? Inicialmente, o Santos não paga nada, não desembolsa nenhum valor para o Sol de América, é isso, Thiago? Exatamente, Marcão. Inicialmente, o Santos não vai desembolsar nenhum valor pelo atleta. Todo o valor investido será investido pela empresa parceira do Santos, Elenco Sports. Ela vai desembolsar os $350 mil à equipe Sol de América e vamos ver como é que o Santos vai fazer, né, para depois se ajeitar, né, com a empresa Elenco Sports posteriormente, Marcão. Tá certo. Aí o Tiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. Olha, vamos lá, vamos aguardar o que pode realmente trazer de benefício esportivo o Ángel Aguayo, né? A gente está escutando do Ángel Aguayo desde fevereiro, portanto há 2 meses se fala do Ángel Aguayo no Santos Futebol Clube. O jogador que estava treinando no Santos mesmo sem contrato, a expectativa do Peixe era ter comprado o Ángel Aguayo no começo do ano na janela internacional que estava aberta. As negociações acabaram não sendo concluídas, né? Tivemos aí alguns problemas burocráticos entre Santos e Sol de América, o que fez com que a negociação não fosse concretizada. A janela fechou, mas o jogador que tem os seus empresários brasileiros permaneceu treinando no CT Repelé. A vontade do atleta, da família e dos seus empresários é que ele fique no Santos Futebol Clube, entendendo que é o melhor para ele, e isso vai ser feito. O Ángel Aguayo agora está contratado, todas as pendências foram resolvidas com o clube paraguaio e o jogador fica no Santos Futebol Clube, só que tem um detalhe, Thiago e amigos curtindo o Varanda Futebol Debate. O Ángel Aguayo só poderá jogar com a camisa do Santos, seja pela base ou pelo time principal, somente na próxima janela. Então, é um detalhe importante, né? Pode ser interessante, Thiago, para que ele se adapte ao futebol brasileiro, para que se adapte ao país, porque é um jogador que não nasceu aqui, né? É paraguaio. Tem toda a questão de adaptação. Pode ser importante para isso, mas de qualquer forma o Santos perde pelo menos 3 meses do Aguayo aí podendo disputar jogos oficiais. Exatamente, Marcão. Eu acho que essa situação do Ángel Aguayo é similar até ao que aconteceu com os meninos bolivianos, exemplo do Miguelito e do Enzo Monteiro. Claro que com proporções de tempo diferente, mas ele vai ter esse tempo para se adaptar também ao idioma, né, à nossa cultura, porque com certeza é muito diferente do que ele vivia lá no Paraguai e com certeza a rotina é diferente do que ele passava, né, no Sol de América, visto que o Santos é um time enorme, gigante, tricampeão da América. E eu estou muito confiante também e muito ansioso para ver o Ángel Aguayo estreando pelo Santos Futebol Clube, visto que a expectativa é alta por parte da comissão técnica que se animou com o jogador durante os treinamentos, Marcão. Tá certo. Tá aí o Tiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, tem muitas informações do Santos Futebol Clube para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Redação Varanda desta terça-feira tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora de ver o Santos em campo. Eu costumo dizer, meu caro Tiago Jordão, que na semana que o Santos joga, a gente vive algumas expectativas interessantes, né? Primeiro, a saudade de ver o Santos voltar aos gramados e depois, muitas vezes, a alegria da vitória ou a frustração da derrota. Esse é o Santos Futebol Clube. A gente não vê a hora de chegar o dia do jogo, mas quando chega, às vezes, dá uma dor de cabeça, viu, Thiago?
Sem dúvidas. Assistir o Santos Futebol Clube é um mix de emoções, né? A gente fica a semana toda esperando o confronto e às vezes essa longa espera às vezes pode ser muito boa, né? Que a alegria da vitória vem muito maior e também ou muito frustrante, né? Por conta do tempo de espera e o resultado não sendo positivo. Mas a minha expectativa para o Santos no jogo de domingo, Marcão, é a melhor possível. Eu não, mesmo com o técnico Fábio Carille promovendo uma semana cheia de treinos para o time do Vasco da Gama, o Santos, no papel, no meu ponto de vista, é muito mais time que a equipe do Vasco. E eu acredito que, nem que seja no placar mínimo ali, sairemos vitoriosos, Marcão. Ah, sem dúvida. Individualmente, Thiago, eu concordo contigo. Acho que o Santos é melhor do que o Vasco da Gama. Vamos ver no coletivo, né? Porque o Vasco da Gama, por mais que não tenha os valores individuais que o Santos tem, em termos de qualidade, é um time que está ali treinando talvez mais pesado que o Santos Futebol Clube. Por incrível que pareça, Thiago, o Carille... Olha, eu nunca imaginei dizer isso, hein? O Carille está trabalhando mais do que o Pedro Caixinha. Olha aí, o Carille que tinha aquela fama de não gostar muito de treinamento. Eu me lembro que acabava os jogos, Thiago. O Carille, quando era perguntado sobre o próximo aniversário, você vai se lembrar disso? Ele diz o seguinte, não é hora de pensar nisso. Primeiro vamos para casa, vamos descansar, vamos curtir a família. E aí lá para terça-feira eu começo a pensar no time que o Santos vai jogar na quinta, né? Então, o Carille sempre foi aquele cara boleirão. E parece que as coisas mudaram, viu? No Vasco da Gama, ele tá trabalhando mais do que trabalhava no Santos Futebol Clube. Por isso que eu tô achando que tem alguma coisinha lá dentro do Santos Futebol Clube que faz com que essa preguicite seja aumentada dentro do Santos Futebol Clube. Vamos aguardar, vamos ver quem realmente vai levar a melhor, se é o Vasco de Fábio Carille ou se é o Santos de Pedro Caixinha. Thiago Jordão, Diego Pituca, vai ou não vai para o futebol japonês? Aliás, esse clube japonês que tem interesse no Diego Pituca é misterioso, né? Eu não sei porquê, tá me dando uma impressão de coisa de empresário. Sabe o empresário que joga aquela mosquinha, que joga aquela isquinha pra imprensa, Thiago Jordão, e a imprensa cai? A verdade é que não sei não se tem realmente algum interesse de clube japonês. Pelo que eu tenho de informação, não chegou nada na mesa do presidente Marcelo Teixeira por Diego Pituca. Thiago? Exatamente, Marcão. O Santos não deve facilitar a saída do atleta Diego Pituca. Ele foi procurado por uma equipe do Japão nos últimos dias, porém foi apenas uma sondagem, né? O volante fez muito sucesso, principalmente pelo Kashima Antlers entre 2021 e 2023, período em que atuou no futebol japonês. E como mesmo você disse, não houve proposta oficial, então nada passa de sondagens. O Santos não recebeu nenhuma oferta oficial, seja por um time brasileiro ou seja por uma equipe do exterior, pelo atleta Diego Pituca. A janela no Japão, no entanto, termina na próxima quarta-feira, né? E as sondagens, como eu disse anteriormente, do campeonato do futebol brasileiro não passaram de conversas iniciais, Marcão. Exato. Então não teve nenhuma proposta por Diego Pituca, nem do futebol japonês, nem de clubes brasileiros. Absolutamente nada por Diego Pituca. A janela no Japão se encerra agora na quarta-feira, portanto não haverá tempo hábil, né, para essa negociação. É claro que pode acontecer, pode, mas são chances remotas, né? Porque tem toda a questão do fuso também no Japão, né? E outra, né? Não chegou nada para o Santos Futebol Clube até aqui. Teria que chegar uma proposta, teria que ser trocados os documentos, minuta, exame médico, enfim. Tem uma série de questões que precisariam acontecer para que o Diego Pituca pudesse sair do Santos para o Japão. Para o futebol brasileiro, Thiago, aí as coisas ainda podem acontecer, né? Até o dia 11 de abril está aberta a janela interna. Só que essa janela só possibilita negociações de clubes brasileiros para clubes brasileiros, Thiago. Exatamente. Estamos vivendo um período, né, chamado da janela de exceção, onde os clubes brasileiros podem negociar entre si, porém com jogadores que atuaram apenas nos campeonatos estaduais. O Santos só vai negociar o atleta Diego Pituca em caso de uma venda definitiva. O Santos não vê com bons olhos um possível empréstimo do jogador
E além disso, o Pedro Caixinha conta com poucas opções para o setor do meio-campo. Então também é um outro fator que o Santos leva em consideração para não facilitar a saída do jogador, principalmente por empréstimo, e aguarda, né, uma possível boa proposta de venda para o Santos iniciar as negociações por Diego Pituca. Tá aí. Agora, o Diego Pituca ficando, eu entendo que ele tem grandes chances ainda de voltar a ser titular do Santos em determinado momento da temporada, né? É um jogador importantíssimo. Eu não sei por que existe toda essa cobrança em um jogador quando ele não tá bem, muitas vezes, mas é um jogador que tem potencial. Uma coisa é o João Basso, outra coisa é o jogador, o lateral direito, que me foge o nome dele agora, o Léo Godoy. Esses caras não vão entregar muito mais do que já entregaram no Santos. O João Basso é isso aí, o Léo Godoy é isso aí, talvez evolua um pouco mais com o Roleiser, quando os dois estiverem juntos, pelo entrosamento que eles adquiriram no Estudiantes de La Plata. Mas a verdade é o seguinte, não teremos muito mais nem do João Basso, nem do Léo Godoy. O caso do Diego Pituca é uma outra questão. Por exemplo, Thiago Jordão, na sua opinião, falta entrega do Diego Pituca? Falta vontade do Diego Pituca? A questão do Diego Pituca é falta de vontade, é corpo mole ou é uma questão técnica? É um momento ruim tecnicamente que o Pituca está enfrentando? Olha, na minha visão, o Diego Pituca ele passa por um momento ruim, tanto técnico quanto psicologicamente, né? Que foi até assumido pelo jogador nas suas redes sociais. O Diego Pituca ele é um jogador de extrema entrega física. Se tem algo que a gente não pode reclamar do Diego Pituca é falta de vontade e que ele não corre, né? Eu acredito que o Diego Pituca ele está jogando com a função errada. O Diego Pituca tendo funções mais defensivas para a equipe, acredito que ele possa contribuir muito com o Santos Futebol Clube, visto que desde o ano passado as suas obrigações dentro de campo estão sendo mais ofensivas. Com o técnico Fábio Carille ele tinha obrigação de armar a equipe, mas o Diego Pituca nunca fez esse tipo de função. Lembremos bem que quando ele teve sucesso com o Santos ali em 2018, 2019 e a Libertadores de 2020, ele jogava mais recuado, uma função defensiva. Ele era o grande ladrão de bolas do Santos, né, Marcão? Exato. O Pituca é um jogador que pode ser o 12º jogador, assim como é o Luan Pérez, né? O Luan Pérez é um reserva que, no meu entendimento, tem cara de titular. O Diego Pituca é um reserva com cara de titular. O Soteldo, muito provavelmente, vai ser um reserva com cara de titular. O David Washington vai ser um reserva do Tiquinho com cara de titular. Tanto faz você ter o Tiquinho ou o David, você tem qualidade. Tanto faz você ter o Roleiser como o Soteldo, você tem qualidade. Tanto faz você ter o João Schmidt como o Diego Pituca, você tem qualidade. Mas o momento hoje é do Gabriel Bontempo. Tanto faz você ter o Zé Ivaldo ou você ter o Luan Pérez, você tem qualidade. Então a verdade é essa, né? O Santos hoje vai ter 15, 16 jogadores de bom nível que podem ser titulares a qualquer momento. Esse é o entendimento de um time e de um planejamento que visa buscar um título, buscar coisas maiores. Agora, se você quiser brigar contra o rebaixamento, aí você vai ter 11 jogadores no máximo. Quando você tiver alguém machucado, você não vai ter uma reposição à altura. Então, por isso a importância, no meu entendimento, de manter o Diego Pituca. Que o Pituca deve estar chateado, que o empresário do Pituca deve estar chateado, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Porque o jogador quer jogar. Todo jogador quer jogar. É assim que funciona. Aqui no futebol brasileiro. Porque quando eles vão lá pra fora, eles aceitam ser banco, né? Esse é um grande ponto, né? No Brasil, todo mundo é leão. Quando os caras são negociados lá pra fora, Thiago Jordão, aí eles aceitam ser banco. Muitas vezes sequer fazem parte dos planejamentos dos times europeus, como foi o caso do Verón. Veja o Verón no Porto. O Verón sai do Brasil como estrela. Ele vai pro Porto de Portugal e não joga. Veja o caso do Benjamin Roleiser, que foi uma grande negociação do Estudiantes para o Benfica. Também não joga no Benfica. Estava jogando em posição errada lá no Benfica, né? Essa história que muitas vezes falam quando o jogador não vai bem, para justificar que o jogador não foi bem. Então, na Europa se aceita melhor ser reserva, Thiago. No Brasil tem esse estrelismo, né? Ou o cara tem que ser titular ou tem que ser negociado. Não funciona assim, né?
Com certeza não. O jogador ele tem que entender que ele faz parte de um grupo, né? Os jogadores eles falam muito aí nas pré-eleições de jogo, eles falam muito, somos uma família. Mas por que hoje em dia muito jogador faz bico por estar no banco de reservas com razão, né, Marcão? Todo jogador ele tem que entender que ele tá... como é que eu posso dizer? Ele está sucinto a se tornar reserva em dado momento, visto principalmente no Santos, que está se reforçando para a temporada. O planejamento do Santos é muito diferente do que vimos no ano passado. Com a chegada do Neymar, tem que mudar o patamar. O Santos não pode ter ali o Diego Pituca e mais ninguém. O Santos não pode ter, por exemplo, no ataque, o Tiquinho Soares e mais ninguém. Então, reforçar o elenco é muito importante para a temporada, né? Eu acredito sim que o Diego Pituca ele pode dar a volta por cima e que ele também é um jogador de extrema qualidade para se ter no elenco. Ele, claro, ele não pode ser um protagonista de uma equipe que quer ser campeã, mas ele com certeza é uma peça fundamental numa equipe que busca voos maiores, Marcão. Juliana Intensidade, ligado aqui no Varanda Futebol Debate. Marcão, Zé Ivaldo não é valorizado, ele joga muita bola. Eu acho que o Zé Ivaldo é bom zagueiro, ponto. O Zé Ivaldo é bom zagueiro. O Zé Ivaldo é zagueiro, né? O Zé Ivaldo é aquele zagueiro. Não acho ele... Acho que ele tá jogando bem. E eu acho que o Zé Ivaldo, assim como o Escobar, o que vai destacar o Zé Ivaldo e o Escobar é justamente a garra, a vontade, né? O sangue no olho, que falta muito para os jogadores do Santos. E acho, Thiago, que o Zé Ivaldo e o Gil casaram, porque o Gil joga de terno e o Zé Ivaldo joga sem meia. A verdade é essa. Então, entendeu? Então, eu acho que vai casar essa dupla Zé Ivaldo e Gil. O Zé Ivaldo com aquele vigor físico e o Gil com os atalhos do gramado, né? O Gil é um jogador muito inteligente, talvez um dos mais inteligentes que eu já vi jogando com a camisa do Santos. É impressionante como o Gil tem uma noção de espaço, ele faz com que tudo pareça fácil. Você vê o Gil jogar como zagueiro, a impressão que dá é que todo mundo pode fazer aquele papel. Não é todo mundo que pode fazer aquele papel. Só faz daquele jeito quem tem uma capacidade técnica e um entendimento tático como tem o Gil. É impressionante. Acho que essa dupla casou. Zé Ivaldo com a intensidade, Zé Ivaldo com o vigor físico e o Gil com a capacidade técnica e tática, viu, Thiago? Concordo com você, Marcão. Confesso que no começo da temporada eu não imaginava o Gil jogando com o Pedro Caixinha, né? Mas ele se provou, né? Mostrou que ele é capaz sim de atuar no esquema do Pedro Caixinha. O Gil, que é um jogador de extrema inteligência, a gente vê os jogadores, um atacante vindo para cima dele e ele parado na dele, rouba a bola, o posicionamento excelente, uma noção defensiva excelente, né? E o Zé Ivaldo também. Quando o Santos contratou ele, eu imaginei que ele seria uma peça para o banco de reservas. Mas não, ele se provou também na equipe titular de Pedro Caixinha. Na minha humilde opinião, ele foi o principal defensor do time durante a disputa do Campeonato Paulista. E a sua entrega física, além também de uma boa saída de jogo, né? A gente vê o Zé Ivaldo contribuindo com muitos lançamentos, armações de contra-ataque, defesa, ataque. A gente pode colocar esse como um dos pontos principais do atleta Zé Ivaldo, né, Marcão? Ah, sem dúvida. Antônio Tukazaki, membro do canal. Zé Ivaldo morde e o Gil assopra. Ih, mamãe! Cuidado com esse negócio que um morde e o outro assopra. Cuidado. Você conhece alguém que morde e o outro assopra, Thiago? Não. Isso é um perigo, né? Nunca me apresentaram, não. Isso aí de um morder e o outro assoprar é um verdadeiro perigo. O Aldo Neto, Marcão tá muito sério, o Santos tá te aborrecendo. Sorria, Marcão. Seu sorriso a gente ama. Não, tô sério nada, cara. O time não treina, Aldo. O que eu posso fazer? O time não treina, cara. Eu posso fazer o quê? Não tem o que eu posso fazer? O time não treina, cara. Descansa hoje. Descansa amanhã. Descansa mais um tiquinho na quarta. Quinta-feira, ninguém é de ferro, descansa também. Sexta-feira, meio período, à tarde, descansa de novo. Só descansa esse time do Santos, Aldo. O que tá acontecendo com o peixe, Aldo? Vou falar uma coisa pra você, cara. É só descanso, meu. Não trabalha. O Varanda trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite, até de madrugada se bobear trabalha.
E o Santos nada, Aldo. É difícil, cara. Não é fácil pra ninguém, meu.